Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícia de torcedor para torcedor, passando aqui para a gente fazer um giro de notícias, para a gente falar do Bahia, né? Bahia que nessa quarta-feira, feriadão de 15 de novembro, fez o primeiro treino, se reapresentou depois daquele empate contra a equipe do CAP. O Bahia se reapresentou nessa quarta-feira para a partida da rodada contra o Corinthians, partida que vai ser na Neoquímica Arena. Antes da gente falar um pouco do Bahia, fazer aquele nosso merchanzinho básico, já está passando aí embaixo na tela de vocês. Inscrevam-se no nosso canal, se você não é inscrito no nosso canal, inscrevam-se e ative o sininho das notificações. Isso aí vai ajudar a gente a crescer o nosso canal. Nós, a cada dia, estamos ganhando novos inscritos, novos assinantes, ó. Nós estamos querendo chegar aqui, ó, aos 5.000 inscritos e aí a gente depende de vocês, beleza? Então, inscrevam-se, ative o sininho das notificações e bora lá falar de Bahia. Falar de Bahia, né? Jogando imagem na tela. Bahia hoje se reapresentou. A equipe do Bahia se reapresentou nessa quarta-feira. Voltou aos treinos para jogar contra o Corinthians. A gente já falou aí da importância desse jogo do Bahia contra o Corinthians, né? Então, 2 dias de folga, Bahia jogou no domingo, descansou na segunda, descansou na terça e na quarta-feira o Bahia voltou a treinar. Voltou a treinar do jeito que está aí, ó. Inicialmente o Bahia fez um trabalho na academia, né? Para poder fazer aquela ativação. Depois desceu para o campo de treinamento. No campo de treinamento, primeiro fez um aquecimento e aí Rogério Ceni começou a comandar o treino, né? Inicialmente, o que o Rogério Ceni fez? Dividiu a equipe completa em 3 times, né? E aí fez uma atividade no qual o jogador dava apenas um único toque na bola. Foco do treinamento aí foi marcação, né? Principal, marcação. Então, de marcação, depois desarme e troca de passes. Nesse treino, cada jogador só podia dar no máximo um toque na bola, certo? Finalização do treino, o primeiro dia de treinamento foi um trabalho de conceitos táticos. Então, o Rogério Ceni finalizou o treino com um trabalho de fundamentos. Encerrando isso aí, alguns atletas ficaram para treinar, aprimorar as finalizações. A gente já viu aí que nosso Bahia não é muito bom em finalizações, né? Então, Bahia treinou nessa quarta-feira pela manhã e volta a treinar novamente na quinta-feira no CT Evaristo de Macedo. A gente espera aí, né, que nessa data FIFA o Bahia tenha uma semana bem produtiva, né? Serão 2 semanas de treinos aí para o Bahia focar no jogo contra a equipe do Corinthians. E aí, falando em jogo na equipe do Corinthians, vem aquela primeira notícia aí para a gente, né? O jogo ele foi alterado, nós já publicamos aqui para vocês, houve uma alteração, está aí na tela. Esse jogo aqui da rodada 35, né? Era um jogo que inicialmente estava previsto para acontecer no sábado, mas aí houve uma solicitação de antecipar esse jogo para a sexta-feira, então o jogo foi antecipado para sexta-feira às 21 horas. Essa mudança de sábado para sexta, ela traz 2 situações. Primeiro, reduz um dia de treino, então seriam 9 treinos para o jogo do Corinthians, agora reduz-se para 8. Então, se por um lado o Bahia perde um dia de treino para o jogo contra o Corinthians, o Bahia ganha um dia de treinos para o jogo contra a equipe do São Paulo. Então, essa aí é a primeira novidade, né? Que aconteceu. Então, o Bahia fez o treino e o jogo foi antecipado. A gente só para a gente dar uma finalizada nesse bloco de notícias aqui, a gente só mostrar a tabela, né?
Então, vamos olhar aqui, rodada. Antes da rodada, a gente não pode esquecer que nós estamos ligando o nosso secador, né? Existem 3 jogos aí na tela, 3 jogos que não aconteceram ainda, né? Que são jogos atrasados. E desses 3, Fluminense e São Paulo, ele não interessa muito para a gente, mas ele tem uma vantagem aqui, né? O São Paulo ele vai jogar contra o Bahia depois, mas os mais interessantes são Fortaleza e Cruzeiro, né? E Cruzeiro e Vasco da Gama. O ideal aqui para a gente, né? Para o nosso Bahia, infelizmente nós já discutimos isso. O Bahia ele ainda está na UTI e para o Bahia melhorar um pouquinho a situação, sair da UTI, a gente depende de quê? Desses 6 pontos do Corinthians ou do Cruzeiro aqui, o time azul só consiga 1 ponto. Então, se ele conseguir 3 pontos aqui, se ele vencer uma e perder a outra, não é a melhor situação. A melhor situação é que o Cruzeiro perca para o Fortaleza e, eventualmente, empate com o Vasco da Gama, certo? Até um triunfo do Vasco aqui já não seria muito bom para a gente. Por que não seria bom, né? A gente sempre fala, só mudar a tela. Tá aqui, ó, Bahia na 16ª posição, Vasco em 15º. Se o Cruzeiro, estou falando Corinthians o tempo todo quando é Cruzeiro, agora nós estamos falando do Cruzeiro. Então, se o Cruzeiro vencer se ele vencer 2, ele vai a 43 pontos. Então, o Cruzeiro vencendo as 2 partidas, ele vai a 43 pontos, ele joga o Bahia na zona e o Bahia fica apenas com o Vasco da Gama para perseguir. Se o Cruzeiro perder uma e vencer a outra, ele chega a 40 pontos, joga o Bahia na zona, mas ele ainda fica próximo aqui. Então, e se o Cruzeiro perder apenas para o Vasco da perder do Corinthians, perder do Fortaleza e vencer o Vasco da Gama, ele fica aqui empatado em número de pontos com o Vasco da Gama. Então, o ideal seria perder do Fortaleza, né, e, no máximo, empatar contra o Vasco da Gama, porque aí o Vasco da Gama iria para 41, né, e o Cruzeiro iria para 38, mas ainda ficaria atrás do Bahia em número de triunfos, certo? Então, esses são os 2 jogos aqui importantes da rodada, né? Rodada 35, que a gente, encerrando isso, né? Agora nós podemos falar da rodada 35. Rodada 35 que vai abrir com Bahia e Corinthians, uma vez que a rodada for aberta, é extremamente importante e essencial que o Bahia ganhe pontos aqui. O ideal seria vencer o triunfo, mas o importante é que ganhe pontos. E aí nós temos aqui o Vasco da Gama enfrentando o Atlético Paranaense, o Fluminense enfrentando o Coritiba. Esse jogo aqui, o interesse nosso é mais pela derrota do Coritiba, mas eventualmente qualquer resultado que acontecer. Botafogo e Santos. Botafogo e Santos aí, o ideal seria o Santos perder. O Santos tem 42 para pelo menos dar uma embolada, mas tudo depende muito do resultado do Bahia. Aí nós temos Atlético e Grêmio, Inter e Red Bull Bragantino. Esses 2 aqui são 2 jogos que não interessam nesse momento muito ao Bahia, mas quanto mais próximo do objetivo final o Atlético Mineiro estiver, melhor para o nosso Bahia. A gente lembra aqui que Atlético Mineiro é o último jogo do Bahia, né? Nós temos Inter e Red Bull no domingo, nós temos o Fortaleza contra o Palmeiras, esse jogo também não nos interessa muito. América Mineiro e Flamengo, o América Mineiro está rebaixado, né? A gente não sabe o que vem aí. E Goiás e Cruzeiro. Então, passando aqui depois da data FIFA, né? Nós vamos ter Goiás e Cruzeiro. Esse jogo aqui seria muito bom, né? Se acontecesse um empate. Por quê? Porque aí, a depender do resultado,
pode ser que o Cruzeiro desgarre muito. Ou então, um triunfo do Goiás em cima do Cruzeiro, para poder segurar aí a equipe do Cruzeiro, eventualmente, se ela desgarrar muito. Mas o nosso objetivo maior, nesse momento, é esse daqui, ó. A gente tem que sempre pensar, esse jogo aqui, né? Esse jogo aqui que é o jogo da nossa vida, né? Esse é o jogo aqui que o Bahia não pode deixar de ser competitivo. O Bahia tem que competir e, de preferência, vencer. O triunfo aqui ele é extremamente importante. Bahia joga fora de casa, mas o triunfo é importante nesse jogo, nessa partida. Esse aqui é o jogo que pode tirar o Bahia da UTI ou, eventualmente, deixar o Bahia em melhores condições. Tudo depende ainda muito daqueles outros 2 jogos da tabela, né? Daqueles jogos que nós vimos ali na tabela anterior. Então, Bahia está muito na dependência desses jogos aqui, mas, antes de mais nada, se o Bahia não fizer a parte dele, nós vamos ter muitos problemas, né? Muitos problemas. E falando em muitos problemas, eu já vi muita gente criticando o Rogério Ceni aí, mas eu não tenho por que criticar o Rogério Ceni. Ele já pegou esse bonde andando e ele tem a difícil tarefa de fazer o Bahia chegar e ficar na Série A. Mas aí, eventualmente, o problema não vai ser dele, beleza? Então, galera, é isso aí. Nós vamos continuar durante a semana falando do nosso Bahia, falando desse jogo aqui, Corinthians e Bahia. Valeu? Então, Estádio Esquadrão, giro de notícias encerrado por hoje. A gente volta aí para um outro giro de notícias falando da quinta-feira de treinos do Bahia. Valeu? Um abraço e já fui, papá! Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso esquadrão de aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor.